Estão abertas as inscrições para o Meio Passe Estudantil em Belo Horizonte. O benefício é destinado aos estudantes do ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA, matriculados e frequentes em escolas públicas da capital, que moram a mais de 1 quilômetro da instituição de ensino. Para estudantes de escolas particulares, é necessário ser beneficiário de algum programa social do poder público ou possuir bolsa integral cedida pela instituição. O estudante ainda deverá utilizar uma das linhas de ônibus gerenciadas pela BH Trans ou o metrô. As inscrições para o Meio Passe Estudantil podem ser feitas até o dia 31 de janeiro pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte no endereço meiopasse.pbh.gov.br. Criado em agosto de 2015, o Dia a Dia com a Cidadania faz parte do projeto Providência. Com o patrocínio da Petrobras, cerca de 750 crianças e adolescentes são beneficiadas pela ação que incentiva a prática de esportes e a consciência ambiental. Nas oficinas esportivas, os alunos encontram muito mais do que uma forma de exercitar o corpo. As aulas de vôlei, por exemplo, são uma oportunidade para a troca de experiências. Às vezes, alguns meninos eles chegam aqui um pouco agressivos, então a gente trata o esporte buscando ajudar eles, socializar, acalmar, entender que a coletividade é bacana, que ajuda no desenvolvimento deles. Então eles vão se acalmando, vão se interagindo e vão se adaptando ao meio que o projeto oferece a eles. Além de favorecer a socialização, a prática também desperta o interesse de ter o esporte como profissão. E no jogo de vôlei, isso ensina muito a gente, como a gente quer ser jogadora lá no futuro, isso ajuda muito. A gente treina muito, dá dicas como fazer, o que, tipo, se a gente errar, ele chama a atenção, mas só que no final a gente consegue, com a ajuda do professor, claro. Para esta turminha do judô, o esporte faz toda a diferença. Antigamente eu não gostava de nada, eu ficava isolado dentro de casa. Quando eu entrei no projeto, tudo mudou. Eu fiquei mais livre, brincando. Lucas é um exemplo de que a vida realmente se transforma quando as crianças e adolescentes passam por projetos assim. Ele, que já participou das atividades como aluno, hoje é instrutor. O projeto é importante para a comunidade em questão de trazer, um outro caminho para as nossas crianças, um objetivo assim, maior para eles querer ser alguém na vida, um incentivo, um estímulo para nossas crianças. Para praticar esportes dentro do projeto, as crianças e adolescentes também precisam fazer alguma atividade ligada ao meio ambiente. Este grupo está preparando vasos com garrafas PET para fazerem um jardim vertical. Esse projeto, ele atende às atividades esportivas da instituição. Então, são ofertadas às crianças 9 modalidades esportivas. Elas podem escolher quais modalidades que elas querem participar, podendo escolher até 3 modalidades simultâneas, Que as atividades são ofertadas de segunda a sexta, com seus instrutores específicos de cada modalidade, e a criança pode escolher qual que ela quer participar. Prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em 2016 em Belo Horizonte foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Esse é o reconhecimento de que o candidato está apto a assumir o cargo. Antes da diplomação, o prefeito eleito Alexandre Calil foi questionado sobre possíveis irregularidades nas contas da campanha apontadas pelo Ministério Público. O órgão investiga a origem de R$2 milhões doados por ele para a própria chapa durante a eleição. É matemática, vai chegar no final e vai ver o que aconteceu. São 2 entes civis que nunca participaram de dinheiro público. E quando chegar no final, vai ver que a operação foi feita, foi realizada, os documentos foram assinados. Na eventualidade da conta vir a ser desaprovada, o juiz eleitoral faz o quê? Ele abre vista para o representante do Ministério Público Eleitoral, para que o representante do Ministério Público Eleitoral verifique se há algum abuso de poder econômico ou qualquer outra ilicitude que possa dar ensejo a uma ação que possa vir a eventualmente cassar o diploma do candidato ou o seu mandato eletivo.
Reeleito, mas afastado da presidência da Câmara de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do PTN, não compareceu à cerimônia. Ele é investigado pelos crimes de peculato, corrupção passiva, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Já a vereadora Áurea Carolina, candidata mais votada na capital, foi ovacionada pelo público. Eleita pelo PSOL, ela voltou a defender a reformulação de políticas públicas. Não vai haver democracia enquanto as mulheres não ocuparem essas instâncias decisórias. Isso serve também para a população negra e para todos esses segmentos que estão subrepresentados. É uma condição de aprofundamento democrático que esses grupos estejam nas instituições para tomarem as decisões. A inclusão social também esteve no discurso de Calil, que terá o desafio de assumir Belo Horizonte em meio a uma crise econômica. O desafio é muito grande, é muita responsabilidade. É uma vitória que a gente, quando tem, não dá nem para comemorar. Eu acho que a grande vitória é quando a gente sair e tiver o reconhecimento da população carente, dessa população que quase se tornou invisível aos olhos dos governantes. Se você é mais jovem, talvez não conheça a música A Praça. Esse sucesso da década de 1960 fala de uma situação em que uma pessoa percebe a praça sempre igual porque não tem a companhia da pessoa amada. O professor Márcio Barros usa a letra dessa música para uma reflexão sobre o mercado de trabalho. Acompanhe. O que faz a diferença não é a praça e nem é o mercado de trabalho. O que importa é como você percebe o mercado de trabalho. Com certeza você tem experiências positivas, experiências negativas que fazem parte da nossa caminhada. Mas muitas vezes nós cometemos o erro de focar só nossas experiências negativas. O mercado de trabalho continua sendo o mesmo, mas o que faz a diferença é a minha percepção. O que você pensa sobre o mercado de trabalho? Comece a se questionar. Com certeza você teve experiências de aprendizado, experiências maçantes, mas experiências que com certeza ensinam você a ser cada vez melhor. É o que o autor falou naquela música. Tudo é a mesma coisa, a mesma praça, o mesmo jardim. E ele estava da mesma maneira, porém triste, porque não tinha quem? A sua namorada. Às vezes nós podemos estar tristes diante do mercado de trabalho, mas se nós mudarmos as nossas percepções, nós ficaremos alegres e iremos com certeza avançar na nossa carreira profissional. Boa sorte, acredite em você. Materiais que iriam para o lixo estão sendo usados como decoração neste Natal em Belo Horizonte. Conheça 2 presépios feitos de produtos totalmente reciclados. Este ano, Belo Horizonte ganhou um circuito de presépios. Em alguns, criatividade e sustentabilidade são os grandes destaques. Este está em exposição na sede do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Foi feito pelo artista plástico Oceano Cavalcante, com papelão, garrafas PET e jornal. Minas Gerais é o berço do barroco. Então eu me inspirei um pouco assim no barroco e resolvi, no barroco mineiro, e resolvi fazer umas peças mais ou menos parecidas com Aleijadinho, por exemplo. Desde 2007, ele monta presépios a partir de materiais recicláveis. Mais do que uma arte, o trabalho representa uma preocupação com o meio ambiente. Foi uma preocupação ambiental mesmo, que eu me preocupa e preocupa muita gente, né? Então, eu resolvi retirar algumas coisas que eu podia reaproveitar. Pelo 2º ano consecutivo, o artista Léo Piló criou um presépio participativo. O público ajudou na montagem das peças. O material escolhido para as esculturas foi o alumínio. No Natal, a partir da escolha do nosso material esse ano, que foi o alumínio, ele trouxe uma expectativa diferente. O material, ele fala alguma coisa com você, e quando começamos as nossas primeiras pesquisas e primeiras provas com o alumínio, nós vimos que poderia ser uma coisa mais surpreendente, diferenciada, uma coisa que até então ninguém tinha visto. Sempre que utiliza material reciclado, ele pensa no trabalho dos catadores de papel por quem tem um carinho especial. Sem deixar nunca de pensar nos catadores, que serão parceiros eternos do nosso trabalho,
e grandes agentes também no equilíbrio e na valorização do resíduo e na proteção e o amor à natureza, os catadores estavam sempre inseridos nesse contexto. Então eu usava as mesmas práticas e a mesma pesquisa de galpão, eu passei a usar também nesses natais. O presépio de Oceano Cavalcante está em exposição na sede do IEFA Minas. O endereço é Rua dos Aimorés, 1697, no Lourdes. Já o da Casa Fiat de Cultura fica na Praça da Liberdade, número 10, no bairro Funcionários. O Horizonte Notícia termina agora. Quer ver o programa? É só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem.